Olá, minha gente, como você está? Preparado para receber mais uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração? 52 dias de reconstrução e o tema de hoje é compromisso que gera reconstrução. Eu quero começar com uma frase: quem se compromete, amadurece. Esse é o mais sério documento que nos vem dos antigos tempos, por onde podemos ler as preocupações, quer do povo, quer dos seus líderes, quanto ao futuro da nação remanescente. Eles escreveram e selaram. Neste pacto, eles assumiram 7 compromissos com Deus. Em primeiro lugar, consagração. Neemias 10, 28. A mistura das raças entre os judeus não seria tanto uma questão de pureza racial, mas de preservação da religião. A mistura de credos levaria ao afrouxamento das relações com Deus. A questão não era o preconceito, mas a fidelidade espiritual. Essa separação não foi apenas negativa. Eles se apartaram daqueles povos para se consagrar, se dedicar inteiramente a Deus. Em segundo lugar, a observância à palavra de Deus. Neemias 10, 29. De suma importância é a própria aliança, a decisão de se submeterem à autoridade das Escrituras. Eles sabiam que não podiam esperar bênçãos de Deus sem obediência à sua palavra. A palavra de Deus era a sua carta de alforria, ou seja, a carta de liberdade, a carta de libertação. Em terceiro lugar, a proibição do casamento misto. O princípio espiritual tratado aqui é a lealdade a Deus. Essas uniões mistas com estrangeiros, de fato, quando se tratava de pessoas que não conheciam a Deus, era condenada pela lei e era condenada pela palavra de Deus. E, em quarto lugar, a observância do dia do Senhor. O princípio espiritual tratado aqui é acerca do uso do tempo, bem como do perigo da ganância e do vício do trabalho. A quebra de um dia da semana para descansar era profanação à religião e profanação àquilo que era sagrado. Em quinto lugar, a observância do ano sabático, ou seja, do ano do descanso. O princípio espiritual tratado aqui fala da ansiedade pelo futuro e de confiança em Deus. O ano sabático era o ano de descanso da terra e o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas. O povo precisava compreender que a terra é de Deus e o povo deveria aprender que nós somos apenas mordomos. Em sexto lugar, a observância das ofertas para a manutenção do culto. O princípio aqui é o uso do dinheiro e a importância do culto público. Eles deviam prover a casa de Deus de todos os elementos do culto, os pães, os holocaustos, a lenha. Os sacerdotes e os levitas não apenas cobravam do povo, eles também com alegria e sacrifício ofertavam para a manutenção da casa de Deus. E, em último lugar, eu quero que você preste bem atenção a esse princípio, a observância dos dízimos. O dízimo é a primícia e não sobra. O dízimo precisa ser trazido à casa de Deus e não administrado pelo ofertante. O dízimo deveria ser recebido pelos levitas, pois cabia a eles a administração dos dízimos. Dízimo precisa ser administrado com transparência. Os levitas precisavam ser também dizimistas. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Antes do exílio, o templo, muito frequentemente, fora um mero talismã e, sem cultos bem frequentados, um calmante para a consciência. Agora a tentação era inversa. De fato, não devolver o dízimo era não reconhecer o que Deus estava operando e o que Deus estava fazendo. Então hoje Deus está pedindo de você um compromisso com a casa dele, com a palavra dele, com a obra dele. E quando você atenta para esse comprometimento, você gera sobre a sua vida a reconstrução. Deixe a sua curtida, o seu comentário e não se esqueça, se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.